O livro dos Jubileus, parte 3. A grande tribulação e os jovens daquele tempo. Meus irmãos, essa é a parte 3 sobre o livro dos Jubileus. Se você não viu a parte 1 e 2, sugiro que você veja, para que você venha entender melhor também essa parte 3. E para iniciarmos este estudo, vamos no capítulo 23, dos versos 5 ao 9 do livro dos Jubileus, que vai dizer assim: E Isaque caiu sobre a face de seu pai, e chorou e o beijou. E as vozes foram ouvidas na casa de Abraão. E Ismael, seu filho, levantou-se e foi até Abraão, seu pai, e chorou sobre Abraão, seu pai, ele e toda a casa de Abraão. E ele chorou grande choro. E seus filhos, Isaque e Ismael, enterraram-no na caverna dupla, próximo a Sara, sua esposa. E eles choraram por ele 40 dias. Todos os homens da casa dele, e Isaque e Ismael, e todos os filhos deles, e todos os filhos de Quetura em seus lugares. E os dias de choro por Abraão terminaram. Abraão viveu 3 jubileus e 4 semanas de anos, 175 anos, e completaram-se os dias da vida dele, sendo velho e repleto de dias. Porque os dias de vida de seus antepassados eram 19 jubileus, mas depois do dilúvio, eles começaram a viver menos de 19 jubileus, e a decrescerem em jubileus, e a envelhecerem mais rapidamente, e a ficarem repletos de dias, devido aos muitos sofrimentos e à maldade de seus caminhos, com exceção de Abraão. Irmãos, veja que no capítulo 23 de Jubileus é abordado a morte de Abraão. É dito que Abraão viveu 175 anos e que antes de Abraão, os dias dos antepassados dele eram bem maiores do que os dias dele. Porém, depois do dilúvio, os homens começaram a viver menos e a envelhecerem mais rápido, porquanto, antes do dilúvio, Deus disse que o homem iria viver até 120 anos, porque o Senhor viu que a maldade do homem havia se multiplicado. Mas pelas palavras de Deus, sabemos que um jubileu equivale a 50 anos. E nesse livro podemos perceber que existem semanas de anos nos jubileus. Cada dia da semana equivale a um ano. Então, se um jubileu é 50 anos, isso significa que as semanas do jubileu é semanas de anos. E que depois dos 120 jubileus, os quais equivalem a 6.000 anos, virá o sétimo milênio, que é o tempo do descanso de Deus. E nesse tempo, as nações restantes viverão mais que 120 anos de idade, de modo que viverão próximos a 1.000 anos de idade, porque Deus viu que a maldade do homem diminuiu naquele tempo do milênio, porque as nações restantes receberão um novo coração para praticarem os mandamentos de Deus. E quando a gente vai em Jubileus dos versos 10 ao 15, vai dizer: Porque Abraão foi perfeito e todas as suas obras com o Senhor, e agradável na justiça todos os dias de sua vida. E eis que ele nem completou 4 jubileus de vida. Ele envelheceu devido à maldade e ficou repleto de seus dias. E todas as gerações que devem se levantar deste tempo até o grande julgamento deverão envelhecer rapidamente, antes de completarem 2 jubileus, e seus conhecimentos abandoná-las-ão, devido à sua idade avançada. E naqueles dias, se um homem viveu 1 jubileu e meio de anos, eles dirão a respeito dele: Ele viveu muito, e a maior parte dos seus dias foi dor e lamento e tribulação, e não a paz. Porque praga segue praga, e ferida segue ferida, e tribulação há tribulação, e coisas más há coisas más, e doença há doença, e julgamentos perversos da mesma forma, um após o outro, doença e destruição, e neve e geada, e gelo, e febre, e frio, e apatia, e fome, e morte, a espada, e cativeiro, e todo tipo de praga e sofrimento. E tudo isso deverá vir sobre uma geração má, que transgride na terra. Suas obras são imundície, fornicação e poluição e abominações. Então lhes dirão: Os dias dos antepassados eram muitos, até 1.000 anos, e estavam bem. Mas eis que, nos dias de nossa vida, se um homem viveu muito, são 13 scores de anos e 10, 70 anos. E se ele for forte, 4 scores de anos, 80 anos. E esses são maus, e não há paz nos dias
dessa geração maligna. Observem que o anjo da presença, ele estava falando com Moisés e ele continua falando do envelhecimento dos homens. E ele prossegue falando sobre o que irá acontecer na grande tribulação e antes da grande tribulação. Porque ele diz o seguinte: praga segue praga e ferida segue ferida, e tribulação a tribulação, e coisas más a coisas más, e doença a doença e julgamentos perversos da mesma forma, um após o outro, doença e destruição, neve, geada, gelo, e febre, e frio, e apatia, e fome, e morte, e espada, cativeiro, e todo tipo de praga e sofrimento. Porquanto ele disse que isso deverá vir sobre uma geração maligna, cujas obras é fornicação, poluição e abominações, meus irmãos. O interessante é que o anjo da presença, ele fala sobre os homens reconhecerem que os antepassados viveram quase 1000 anos. Mas esses homens, eles reconhecem também que se um homem viveu muito depois dos seus antepassados que viveram quase 1000 anos, eles reconhecem que se um homem viveu muito, são 70 anos. E se for forte, vive 80 anos. E isso aparece no Salmos 90. E nestes salmos é dito que 1000 anos aos olhos de Deus são como um dia. E nisso vemos que os 7 dias da criação apontam para 7 milênios. E que no 7º milênio haverá o descanso de Deus. E quando a gente vai no versículo 25 do capítulo 23 de Jubileus, vai dizer o seguinte: e as cabeças das crianças serão brancas e com cabelo grisalho. E uma criança de 3 semanas, uma criança de 21 anos, terá a aparência de um homem velho de 100 anos de idade, e sua estatura será destruída pela tribulação e opressão. Repare que o anjo da presença, ele aborda aqui na grande tribulação, a criança de 21 anos terá a aparência de um homem velho de 100 anos de idade, por causa da grande tribulação e da opressão daquele tempo. E quando a gente vai no capítulo 23 ainda, dos versos 26 ao 29, vai dizer: e nestes dias as crianças começarão a estudar as leis, e a procurar os mandamentos, e a retornar ao caminho da justiça. E seus dias começarão a crescer muito, e aumentar entre aqueles filhos dos homens, até que os dias deles se aproximem de 1000 anos, e há um número maior de anos que eram os números de dias. E não haverá nenhum homem velho, nem ninguém satisfeito em seus dias, porque todos serão como crianças e jovens, e todos os dias deles serão completados e vividos em paz e alegria. E não haverá Satanás, nem nenhum destruidor maligno, porque todos os dias deles serão dias de bênção e salvação. Perceba que depois da grande tribulação, nos 1000 anos do reinado de Cristo, as crianças daquele tempo irão estudar as leis de Deus, e seus dias aumentarão até que os seus dias se aproximem de 1000 anos. Haverá paz e alegria, e não haverá Satanás, porque o diabo ele estará preso no abismo, e nem anticristo estará governando as nações naquele tempo, porque ele, o anticristo, estará no lago de fogo. E por isso que Deus disse que no 7º dia descansou, porque o diabo estará preso durante o milênio. E no versículo 30 vai dizer: e naquele tempo o Senhor curará seus servos, e eles se levantarão e verão grande paz, e expulsarão seus inimigos, e os justos verão e serão gratos, e se alegrarão com alegria para todo sempre, e verão todos os seus julgamentos e todas as suas maldições sobre seus inimigos. Em Jubileus, o anjo da presença ele continua falando sobre a ressurreição da igreja, na volta de Cristo, e que os inimigos deles estarão sendo julgados, pois Cristo, que é o ancião de dias, que se assentará no trono de fogo e glória, conforme diz em Daniel, julgará o anticristo e os seguidores do anticristo. E eles, o anticristo e seus seguidores, serão lançados no lago de fogo, e assim ele fará justiça aos santos. Meus irmãos, esse foi o estudo da parte 3 sobre o livro dos Jubileus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.